Olá a todos. A gente vai dar início em mais uma das nossas reuniões científicas da nossa UTI. E hoje a gente tem o prazer de ter um convidado que é muito especial, que faz parte da nossa grande família. E agora ele é professor adjunto da disciplina de Medicina Intensiva da Unifesp. Além disso, ele é médico intensivista, doutor em ciência e saúde, ele é coordenador da nossa UTI, ele também é diarista da UTI, coordenador da residência médica de medicina intensiva do Hospital Sírio-Libanês. E ele vai falar de um tema um pouco polêmico, vai ser bem legal, porque a gente vai aprender muito, vai discutir bastante. E o tema de hoje é sedação inalatória na UTI. Muito obrigada, Fernando Ramos, nosso amigo e colega aí de batalhas. A gente vai aprender muito com você agora. Obrigada. Obrigado, Dani e professora Flávia, pelo convite. Discutir um tema que eu tenho estudado bastante nos últimos 2 anos aí, e acho que tem bastante estudo recente saindo, acho que vai ser importante para a gente discutir sobre esse tema que é mais recente aqui no Brasil, especificamente. Aí, tá bom, a primeira coisa que eu não tenho conflito de interesse com essa apresentação, tá? E eu vou propor aqui para a gente discutir um pouco sobre os agentes, dispositivos, principais indicações, segurança do ambiente de terapia intensiva, um pouco sobre custo e a experiência que a gente tem lá dos casos do outro hospital que eu trabalho. Tá? Então, vamos lembrar, se a gente pensar um pouquinho sobre a evolução de sedação no ambiente de terapia intensiva, eu acho que é importante a gente ter em mente que a gente evoluiu bastante nas últimas 3 décadas aí, né? Então, acho que um dado importante, estudo que foi primordial aí no nosso entendimento sobre sedação foi o estudo do CREST, do Despertar Diário, publicado em 2000, que a gente viu que precisava diminuir o nível de sedação desses pacientes. Depois, em 2006, a gente passa a olhar um pouco para as medicações que a gente utilizava, e daí passou a ver que benzodiazepínico não era uma medicação mais adequada para o nosso tipo de paciente, que estava relacionada com pior desfecho e delírio, tá? Depois a gente passa no finalzinho da década dos anos 2000, o primeiro desenvolvimento do bundle ABC, né? Então, despertar diário, processo de desmame e o pseudo choice da sedação, evitando o benzodiazepínico. Depois a gente vê que pacientes que eram mais sedados, com sedação mais profunda, de forma, vamos dizer assim, desnecessária, a gente passa a observar que isso tem um pior desfecho para os pacientes. Em 2013, a gente tem a publicação do terceiro guideline da Sociedade Americana de dor, analgesia e delírio, e daí a gente passa a olhar bastante para estratégias de sedação e focar bastante na escolha do sedativo que a gente está usando para os pacientes de UTI. Pouco depois sai o bundle ABCD e aí, né, a evolução para delírio e para mobilização precoce. Depois, 2020, a gente tem o não seda, procurando sempre comparar não sedação com sedação leve. Mas daí veio a pandemia 2021 e deu uma bagunçada em tudo, né? Tudo que a gente queria era sedar pouco, evitar o uso de bloqueador, tentar, por que não, às vezes, deixar o paciente entubado sem sedação, e daí vem aquele balde de água fria que a gente viveu na pandemia, e a gente voltou tudo para trás. Precisou rever sedação profunda, bloqueador, e aconteceu da gente, eventualmente, até ficar sem sedativo, né? Precisar sedar por medicamentos por sonda, ia ao extremo de precisar usar, às vezes, pentobarbital, porque não tinha outra opção, e a gente voltou atrás. Mas apesar de que a gente olhar nesses 30 anos que a gente tem de evolução disso aí, a gente tem falado muito pouco sobre sedação inalatória. E a gente vai ver na literatura que, principalmente a parte americana, tem pouco falando sobre isso, mas a gente usa nos últimos 30 anos aí esse tipo de agente, tá? Primeiro, para a gente lembrar que na década de 80 e finalzinho já tinha o primeiro estudo publicado aí no BMJ comparando o uso de isofurano com midazolam em pacientes em UTI, tá? E daí o que a gente acabou vendo aí especificamente? Que não tinha impacto em parte hemodinâmica, principalmente, mas que o grupo que era utilizando sedação inalatória aí, com isofurano, a gente conseguia atingir níveis adequados de forma mais precisa comparado com o midazolam.
talvez foi um primeiro estudo que a gente teve do uso desses agentes voláteis que a gente diz dentro da UTI. E a outra indicação que a gente tem também aí da década de 80 é o uso como terapia de resgate para status asmático. Então, a gente sabe que ele tem um efeito broncodilatador e que pode ser utilizado como terapia de resgate para status asmático. Então, a gente vê aqui uma série de casos descrevendo, por exemplo, que o paciente saiu de um volume inspirado de 100 ml, depois de 1 hora do uso de isoflurano, o volume expiratório aumentou para 3,5, a complacência dinâmica saiu de 1,2 para 4,3, mostrando que esse tem um efeito broncodilatador que se pode ser utilizado como terapia de resgate. Qual que é o grande problema que a gente tinha aí na década de 80? É que esses agentes voláteis, basicamente, eles eram usados, a gente precisava transportar um carrinho de anestesia do centro cirúrgico para a UTI, isso acaba inviável. O intensivista, em alguns países, faz parte aí da formação em terapia intensiva, também anestesia, mas a maior parte hoje do mundo, alguns países não tem isso aí. E o intensivista não tem expertise para mexer nesse carrinho. É um equipamento caro, mais complexo e para nossa necessidade de ventilação, não entrega a mesma capacidade que um ventilador microprocessado que a gente tem na UTI. Então, isso ficava praticamente inviável, seriam casos extremos para a gente utilizar. Mas daí a indústria veio o desenvolvimento dos microvaporizadores, que a gente vai discutir um pouquinho, que vem facilitar o uso que a gente quer para UTI, tá? Então, primeira coisa, quais os agentes voláteis que a gente tem para uso de sedação inalatória na UTI? Então, a gente tem o isoflurano, 0,2%, e a gente tem estudo tanto de curto quanto a longo prazo. É um medicamento que a gente tem mais disponível na literatura para sedações prolongadas, e a gente fala aqui acima de 7 dias, tem relatos até de quase 2, 3 meses utilizando. Depois você tem o sevoflurano, que uso mais para curto prazo, e daí tem uma grande questão em relação ao sevoflurano, porque ele pode produzir a substância A, principalmente em contato com a iodada, e na metabolização do sevoflurano, você pode ter o acúmulo de flúor no organismo. E a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas especificamente sobre o sevoflurano, um estudo que a gente vai discutir mais para frente, ele já dosou, viu que em uso até 3 dias, você passa a ter uma concentração não tóxica, mas se uso mais prolongado, 7 dias, a gente não sabe ao certo se isso pode acontecer ou não. E qual que é o grande problema do acúmulo de flúor no organismo? É o desenvolvimento de ciência renal, que é um agente que a gente sabe que é nefrotóxico. Um dos agentes voláteis, por exemplo, o metofluorano, foi tirado do mercado porque ele tinha um grande acúmulo de flúor e era um agente muito nefrotóxico. Então, é um efeito que a gente tem a pensar aí em respeito do SEV. Para curto prazo, a meia-vida dele ele é bem mais rápido do que o ISO, que já é muito rápido, mas tem esse efeito aí para a gente pensar a longo prazo. E o desflurano, que seria a última geração, ele é uma meia-vida muito mais curta, também pode ser usado dentro da UTI, só que tem um custo muito maior. Tá? Qual seria o efeito que a gente tem no tipo de sedação para esses pacientes? Grande vantagem que seria um mecanismo multimodal. Então, a gente sabe que o benzodiazepínico age em GABA, o efeito do propofol também não deixa de ser, em parte, GABAérgico, uma via um pouco diferente do que o benzodiazepínico, mas o receptor acaba sendo GABA. E aqui a gente está falando de um mecanismo que ele age tanto em fenda pré e pós-sináptica. Então, ele age em canais voltagem dependentes aí de sódio e potássio, tem um efeito inibitório em sódio e cálcio, positivo no canal de potássio, e ao mesmo tempo ele também tem um pouco de ação em receptor GABA, de glicina, e efeito negativo em acetilcolina e serotonina. Então, a gente teria ter um efeito aí que pode utilizar de vários mecanismos que vai priorizar aí um despertar muito precoce e sem grandes efeitos colaterais, o que a gente sabe, talvez, se a gente pensar a longo prazo aí. Então, ele agiria de forma, tem esse mecanismo aí multimodal. Outra vantagem é isso aí, é que o clearance basicamente vai ser por via pulmonar. Então, a gente parou de exalar a infusão, encerramos a inalação do agente através do microvaporizador, como a gente vai dizer, o clareamento é muito rápido, metabolização hepática é muito, muito pequena e renal é praticamente inexistente. Então, para aquele paciente que a gente tem uma preocupação grande de ter recirculação, o paciente com insuficiência hepática, o paciente com insuficiência renal,
que está precisando de altas doses de sedativos e que a gente tem uma preocupação, isso vai acumular e vai demorar, seria uma medicação que a gente pode utilizar, porque teria essa vantagem para ter um despertar mais rápido aí, muito, muito mais rápido. Teria como desvantagem potencial aí, é que você pode ter algum efeito vasodilatador, é um vasodilatador sistêmico, então você pode ter um pouco mais de potencial, mas eu acho que é o mesmo efeito que eu vejo, por exemplo, quando a gente está usando um propofol. Para pacientes neurocríticos, especialmente aí com hipertensão intracraniana, pós-operatório, de anestésio eu não gosto de usar por efeito vasodilatador cerebral também, com potencial de aumentar a pressão intracraniana dentro desse contexto, entram como as principais contraindicações e, obviamente, é um agente volátil aí, anestésico. Então, aquele paciente que tem um antecedente de hipertermia maligna, é uma contraindicação absoluta. Se tem um histórico familiar também, deve ser evitado, porque é uma contraindicação absoluta desses agentes. Os dispositivos que a gente tem hoje disponíveis, a gente vai falar basicamente desse dispositivo que é o Anaconda, que no Brasil chama Sedaconda, e é um microvaporizador, então, como se fosse. Ele funciona da seguinte maneira: aqui está a saída do gás que vai para o paciente, né? Então, aqui tem um anestésico que vai entrar por uma seringa. O agente anestésico aqui ele é líquido, a gente vai injetar, ele entra por aqui. Aqui a gente tem esse microvaporizador, vou colocar a canetinha para. Tem esse microvaporizador aqui. Esse microvaporizador ele vai evaporar isso aqui, funciona como um filtro HME. Aqui entra o gás do ventilador, aqui entra o ar, o oxigênio do ventilador, pega esse gás que está evaporado aqui, leva para o paciente. Aqui tem uma saída para a gente monitorizar o gás dos pacientes, para ver, por exemplo, a fração expiratória do gás que a gente tem. Então, a gente combina duas coisas aqui, um microvaporizador, o evaporizador aqui um pequenininho, tá? E aqui vai funcionar como um filtro HME, que vai manter, por exemplo, o oxigênio também aquecido e tem um efeito bacteriológico aí de um filtro. A vantagem, por exemplo, comparada com um carrinho de anestesia, é que você tem o efeito de reflexão do gás. Então, você consome muito menos gás do que, por exemplo, num carrinho de anestesia, que você faz a injeção direta ali, tem todo aquele circuito. Aqui, onde a gente vai ter, ele vai ter reflexão do gás que está evaporando, e por cada ciclo respiratório isso vai. Então, a gente tem um consumo de gás menor que comparado com os carrinhos de anestesia. E daí a gente pode ter, dependendo do protocolo da instituição, de monitorizar a fração expiratória do gás, mas isso a gente sabe que não é tão obrigatório. Mas acho que no começo, quando você quer entender como usar, eu acho que vale bastante a pena que a gente consegue monitorizar a fração expiratória do gás, que vai te dar uma ideia também do nível de sedação que você está indicando para aquele doente. Então, o esquema que a gente vai montar, como é que ele fica? Aqui tem um ventilador comum, então aqui vai estar o dispositivo que a gente chama de ACD aí. Aqui está, por exemplo, o agente volátil, vou falar o isoflurano, você injeta ele aqui, vaporizou, vai para o doente e tem a sedação. No ramo expiratório aqui, que a gente tem a outra válvula de saída, a gente precisa colocar esse filtro de carvão ativado, porque é isso que vai impedir a contaminação do ambiente. A gente vai falar um pouquinho sobre segurança ocupacional mais para frente, para mostrar, mas aqui também, como a concentração que a gente usa é menor, a contaminação ambiental é bem menor do que, por exemplo, numa sala cirúrgica com carrinho de anestesia. Então, é bem seguro isso aqui. Esse filtro aqui, a gente consegue utilizar, dependendo do tamanho do filtro que a gente usa, por até 10 trocas que a gente tem aqui. E aqui a recomendação é a troca entre 24 e 48 horas no máximo por dia, esse dispositivo aqui. Então, aqui só para mostrar os dois dispositivos que a gente tem. Esse aqui é o que a gente tem disponível no Brasil. E aqui é uma outra marca do Mirus, que também tem um microvaporizador aqui, mas ele geralmente vem acoplado já com um equipamento específico que possibilita a monitorização de gás. E aqui a gente vai falar em monitorização de FET, ele consegue te dar o MAC, né? Que é a concentração alveolar que você vai ter, que metade dos pacientes frente a um insulto cirúrgico, por exemplo, do bisturi na pele, vai ter uma reação, que você consegue que o paciente entre em plano anestésico. Então, aqui a gente tem a MAC, mas aqui, quando a gente está monitorizando o gás, a gente vai falar principalmente do FET, tá? E daí, o que seria isso?
O FET, então, seria a fração expiratória. Vai te dar uma ideia de como que o paciente está exalando o gás. Vai ser por uma ideia do que está acontecendo na circulação desse paciente, tá? Então, para a gente ver, especialmente do isoflurano, a gente está falando aqui para a sedação que a gente quer na UTI, às vezes, num RAS de -1, um RAS de -2, -3, a gente vai rodar entre 0,2% e 0,7%. Ah, eu quero aprofundar, talvez evitar o uso combinado de um bloqueador neuromuscular, pode ser que a gente precisa de um FET um pouquinho maior, de 1,2%. E é só para saber, não sei se tem algum anestesista aí, por exemplo, o anestesista ele consegue monitorizar não só a fração expiratória, mas a fração inspiratória também. E aqui, nesse caso, por essa questão de reflexão, tudo do gás, a FET essa é maior do que a FIT, tá? Então é um pouco diferente mesmo. A gente teve uma discussão outro dia com um anestesista de um outro grupo que também usa bastante sedação inalatória, ele até depois mandou um paper justificando de trabalhos experimentais que ele fez, que é um conceito mais diferente do que quando ele está usando no centro cirúrgico. E daí como que a gente usa? Então você vai ter que, obviamente, você vai ter que ter aquele microvaporizador, você precisa ter um ventilador que você consiga acoplar, e a maior parte dos novos ventiladores, você consegue acoplar um filtro de carvão ativado, né, para proteger o ambiente, e você precisa, no mínimo, ter uma bomba de seringa para você poder injetar ali o gás, tá? E essa bomba, ela tem que ser especial, você vê todo o filtro, o circuito da bomba, ele é protegido para evitar, para não conectar de jeito nenhum, por exemplo, num catéter venoso central. Então, o circuito e a seringa ela é diferente para evitar que aconteça, por exemplo, a injeção do isoflurano na veia, tá? Você tem que montar o equipamento, fazer o prime da linha do circuito. Depois, para você começar a utilizar, você pode fazer um bolos para tentar atingir o nível, mas vamos supor que você entubou, está numa sedação residual ali, pós uma sequência rápida, ou o paciente estava já com outro tipo de sedação e você vai transicionar. Você pode ligar sem precisar fazer o bolos até atingir um FET adequado, você atingiu e daí você tira a outra sedação. E daí você vai começar ali com 1 a 5 ml hora, dependendo do tamanho do paciente, do volume em minutos que ele está recebendo, já que isso vai ter impacto, porque quanto mais ele ventilar, mais ele pode consumir o anestésico. E daí você vai guiar, titular a sedação por um RAS, por um FET ou por um BIS. A gente vê, por exemplo, no estudo aí, que a gente vai discutir mais para frente, não necessariamente você precisa ter monitorização para titular por gás. Hoje você pode monitorizar só pelo exame clínico mesmo, e você vai titulando dessa forma mais adequada, tá? Para quem que a gente acaba utilizando isso aí? Então, a gente, numa revisão de literatura, a gente viu que, basicamente, a gente acaba utilizando para aquele paciente que a gente tem mais evidência de uso. Aquele paciente que você quer um despertar muito precoce, como, por exemplo, num período pós-operatório, e que você tem um receio de que o midazolam, o propofol, possa atrasar o despertar desse paciente, então isso pode ajudar. Para aquele paciente que você está com uma sedação muito difícil, em doses máximas de propofol, doses muito altas de benzodiazepínicos, está com dificuldade de manejar esse paciente, ele pode entrar como um terceiro agente, poupador de benzodiazepínico ou de propofol, como resgate de broncoespasmo severo e para status epilético aí como super refratário, aquele status que já está na terceira para a quarta linha de tratamento e não está melhorando. É interessante falar que, por exemplo, esse survey publicado na França, que tem bastante, que é um país que usa bastante, né? A gente vê que eles usam para quem, basicamente? Basicamente para aqueles pacientes que têm falência de sedação com doses habituais de propofol benzodiazepínico, para asma, usavam bastante para ARDS aí, e outras recomendações aí. E que a maior parte deles aí, principalmente com efeito, a vantagem aí, por efeito de broncodilatador, facilidade do uso de anti-inflamatório, e que quase 80% deles estavam muito satisfeitos aí com o uso desse equipamento. O Jabadu é o autor principal aí do CSER, que o pessoal deve estudar bastante aí. Então, vamos discutir as indicações por grupo precoce. Então, aquele paciente que está no pós-operatório que você quer garantir que ele acorde rápido, tá? O principal estudo foi daí, na verdade, também do Samir Jaber, aí, o grupo francês, que hoje é editor da Intensive Care.
ele comparou no contexto de sedação em UTI, aqui ele fala sedação a long term aí, mas a gente viu, eu vou mostrar para vocês que os pacientes usavam nem por 2 dias, a mediana aí foi de 50 dias, o percentil mais alto aí foi de 70 horas, então ficou com nem 3 dias sob ventilação mecânica. E aí, como opção do Propofol e o Midazolam, tá? E daí ele viu que o tempo de despertar do servo era muito mais rápido, o tempo de extubação muito mais rápido, e um outro mecanismo, por ter aquele mecanismo multimodal, é como poupador do uso de opioide. Então, o servo, os agentes voláteis servo e uso também tem um pouco de efeito analgésico, e você consegue poupar o uso de opioides nessa situação. E daí ele viu que você tinha um benefício de menor tempo de ventilação mecânica, né? Você estubava mais rápido e consumia menor opioide aí, tá? Nesse estudo, o que é interessante aqui? Então, como eu falei, o que ele chamou de longo prazo, na verdade, foram 50 horas aí, a mediana, tá? Comparado a 57 do Propofol e o MIDA aí de 11, 50 horas também. Você conseguiu estubar mais rápido. Só que o que chama atenção aí, curto prazo, nesse estudo, o N era bem pequeno, né? Poucos doentes, eles dosavam, por exemplo, utilizaram o celflorano, eles usavam o flúor, tá? E daí é interessante que na própria discussão do artigo ele coloca que, apesar de não ter nenhuma nefrotoxicidade relacionada ao sevoflurano aí, a maior parte dos pacientes tinham níveis acima de 50. E daí, para vocês terem uma ideia, o que é considerado um nível muito tóxico com nefrotoxicidade é acima de 100. Então, chama atenção aí um pouquinho que, por uso a curto prazo, parece ser bem seguro. Mas você tem que ficar atento com o uso do flúor a longo prazo, aí, com acúmulo de flúor, toxicidade por flúor, num prazo um pouco maior. Tá? No contexto de pós-operatório, especialmente em pacientes cardíacos, que a gente geralmente faz aquela cirurgia com um critério aí fast track, que é chegar na UTI entubado o mais rápido possível, em até 24 horas você quer estubar. Então, a gente vê aqui que no grupo volátil aqui utilizou tanto o servo quanto o ISO, a gente tinha um tempo de despertar para estubação mais rápido do que o grupo Propofol. Então, isso aí, embora não tenha diferença no tempo de alta da UTI, você também conseguiu acordar o paciente e estubar o paciente mais rápido no grupo de agente volátil. E o maior estudo que a gente tem é o estudo do Sedaconda, que foi um estudo aí de um grupo alemão e esloveno, 150 pacientes em cada grupo, pacientes gerais da UTI, mas principal metade aí, um pouco mais da metade, eram pacientes cirúrgicos, comparou o isoflurano contra o propofol. E daí, o que eles viram? Que, da mesma forma, intensidade de medicação foi uma necessidade menor comparado com o Propofol para manter o mesmo nível ali de raça. Do isoflurano foi menor e o consumo de opioide no isoflurano também foi menor. E que a partir do segundo dia aí do uso das medicações, o tempo para despertar e para estubar o paciente, então ele chegou, primeiro dia tem muita diferença, do segundo dia, quando fazia um despertar, o tempo de internação que levou para estubar o doente aí foi menor com o uso do agente inalatório aí do isoflurano, tá bom? Esse estudo, que é uma discussão que a gente sempre teve, é para ver os efeitos hemodinâmicos, quantidade aí de droga vasoativa, necessidade de droga, hipotensão, foi bem parecido aí nos grupos, principalmente nos eventos adversos cardiovasculares aí, foi bem parecido nos outros grupos, tirando um pouquinho, mistificando um pouquinho aí essa questão de que talvez o paciente instável hemodinamicamente não deveria receber o agente volátil. Uma análise daí, pós-hoc desse estudo, ele tentou olhar um pouquinho mais de desfecho, olhar a necessidade que os pacientes precisaram de outros tipos de medicações. Então, ele fez um segmento aí de 3 dias, não só com o desfecho primário, que era do estudo, de tentar avaliar extubação nas primeiras 48 horas, mas para avaliar dias livres de UTI e dias livres de ventilação mecânica. O que chama atenção? Nessa análise de 30 dias que ele fez desses pacientes, ali eram 150 em cada grupo, aqui no final
foram 70 para o ISO aí e 100 para o Propofol. Uma proporção muito maior de pacientes no grupo Propofol precisaram de outros sedativos, então isso infere que provavelmente esses pacientes faziam mais delírio no pós, né? Então precisaram de lorazepam, diazepam, clonidina, dexmedetomidina e até zolpidem, zolpiclone comparado com o agente volátil. Isso foi assim, de 2 para 7% aí de desvio padrão aí de os dias que eles precisaram. A mortalidade não teve diferença, mas no grupo Propofol teve uma necessidade até maior de disfunção renal e necessidade de terapia dialítica, diferente do que quando a gente vê, por exemplo, com o sevoflurane, tá? E quando ele fez a análise final aí, só comparando o tipo de sedativo que usou, de agente volátil contra o Propofol, a gente vê aqui que em dias livres de UTI, o isoflurane foi menor, né? Dias livres de UTI comparado com o Propofol, então os pacientes ficaram mais livres da UTI no grupo isoflurane. Dias livre de ventilação mecânica não teve diferença. E depois, mesmo ajustando aí para o SAPS basal e para se teve ou não infecção, que pode ser um fato que leva mais tempo dentro da UTI, também o isoflurane teve mais dias livres de UTI comparado com o Propofol. Então, a gente saiu um pouquinho daquele contexto que o agente volátil não só estubava mais cedo e também tinha menos dias de ventilação mecânica, mas vai para um outro efeito aí de, por exemplo, menos dias de UTI, que a gente consegue por ter esse despertar mais alto, talvez dar alta para esse paciente mais precoce. Tá? A gente já tem pelo menos 2 ou 3 meta-análises que vão nesse caminho, comparando o agente volátil contra midazolam, propofol, mostrando aí benefício no que seja de tempo de despertar e tempo de extubação, tá? Comparado os dois, daí principalmente aqui a evidência fica mais clara contra o midazolam, mas a gente vai também para o lado aí do propofol, com um pouquinho menos de evidência, mas para o midazolam acho que não tem nem o que comparar. Essa outra mesma meta-análise também, um pouquinho mais recente, mostrando, e esse ano foi publicada uma outra meta-análise agregando mais estudos, mostrando exatamente aí o tempo de despertar e o tempo de extubação. Eu acho que não tem muita dúvida que é bem melhor aí para esse paciente. Agora, a questão que a gente acabou de discutir sobre tempo de internação na UTI, para pacientes de cirurgia cardíaca, não teve tanta diferença, apesar da gente conseguir estubar esse doente mais rápido, o tempo de internação da UTI não foi tão grande, mas quando a gente olha para os estudos aí, especificamente não cardíacos, aí entra o geral, tanto aquele estudo, inclusive com ciência respiratória, estudos de UTI geral, daí a gente vê que o tempo de internação na UTI fica melhor com o grupo de sedação com agente volátil. O segundo grupo que a gente tem é o paciente potencial uso aí, é o paciente neurológico, tá? Então, eu comentei lá, o agente volátil, a gente sabe que ele é um vasodilatador sistêmico, que também é um potencial vasodilatador cerebral, que pode, nesse caso, aumentar o fluxo sanguíneo cerebral em um paciente que tem uma perda de autorregulação. Você poderia, inclusive, induzir uma hiperemia cerebral em aumento de pique, por isso que acaba não usando muito no contexto de neurocirurgia. Mas para aquele paciente que está na UTI, e esse grupo alemão avaliou tanto pré e pós, né, um estudo observacional, ele viu que não teve mudança de pique. E aqui tinha tanto paciente em pós-operatório, de neurocirurgia, AVCH, TCE, HSA, ele viu que não tinha aumento de pique, 1 hora antes e 1 hora após o uso de isoflurano. A velocidade cerebral média também não teve diferença. O que aconteceu é até que para o lado que teve afetado, justamente porque você consegue ter, talvez, esse aumento de fluxo sanguíneo local, que você até melhora a taxa de saturação cerebral regional ali naquela área, quando você tem, por exemplo, um monitor de saturação cerebral. Então, é interessante isso que, dependendo do grupo do doente, alguma outra questão, você pode até não generalizar o uso, mas que pode ter um mecanismo se você conseguir tentar individualizar a indicação do isoflurano nessa situação.
E a outra indicação que a gente tem aí para o paciente neurocrítico é como terapia de resgate para paciente com estados epiléticos. Então, entra aí nessa condição tanto a questão aí do isoflurano, tem série de casos relatadas de pacientes que status refratário prolongado aí por esse evento, por essa condição multimodal, entra aí como terapia de resgate, tá? Esse aqui é do grupo alemão, e o próprio Neurocritical Care aí coloca como terceira para quarta linha aí você utilizar agentes anestésicos como medida para status super refratários. Quando a gente olha ainda mais em contexto neurocrítico, e daí é interessante que em 2000 o CRESS publicou, né, o despertar precoce na UTI, e a gente via, tinha uma preocupação, será que isso fazia mal para o doente? Depois, na sequência, em 2001, 2002, ele publicou que aqueles pacientes que ficavam acordados, mesmo que intubados, tinham menos estresse pós-traumático. Nessa mesma linha, esse estudo comparando também com benzodiazepínico, viu que os pacientes que usaram sedação inalatória, como o isoflurano, tiveram menos eventos adversos a longo prazo, como estresse pós-traumáticos e ansiedade e depressão, comparando com o uso do benzodiazepínico. Quer dizer, acho que comparando com o benzodiazepínico, a gente sabe que parece que qualquer droga vai ser melhor aí nesse contexto. Tá? E nesse mais recente, publicado esse ano também, comparando o desfecho neurológico em pacientes pós-parada cardíaca, um estudo de corte do tipo de propensidade, mostrou que comparado com o isoflurano, comparado com propofol ou midazolam, você vai ter menor incidência nesses doentes com parada cardíaca, menor incidência de delírio em 80 para 90 dias, e no score do Cerebral Performance, o score de funcionalidade, que 2, menor que 2 seria um indicador bom, você tem também um maior score de funcionalidade comparado com sedação endovenosa. Então, mostrando que talvez a desfecho a longo prazo, a gente possa ter um benefício melhor aí com esses agentes comparados com os agentes endovenosos. Essa meta-análise que também foi publicada esse ano, pensando na questão de delírio, a gente vê que a sedação inalatória, comparado com os agentes midazolam e propofol, também tem um efeito benéfico aí, favorecendo aí o uso dos agentes voláteis, parece que tem menor incidência de delírio nessa população. E daí a gente chega numa população aí que a gente viu, um grupo de ARDS e pacientes com asma, tá? Então, os primeiros relatos que a gente vê, principalmente com asma, a gente tem muito estudo relatando sobre série de casos, porque a gente tem esse mecanismo aí broncodilatador, possível benefício. Tem essa série de casos também interessante de um grupo chinês, se eu não me engano, de 50, quase 50 crianças, 45 pacientes com crise de asma severa, que já tinham internação e ter ido para ventilação mecânica. De um grupo que foi para isoflurano, o desfecho foi maior do que aquele paciente que não precisou. E é interessante que no grupo que foi, por exemplo, para ECMO, só 4 crianças, de 14 crianças, só 4 crianças tinham recebido isoflurano prévio. As outras 9 não tinham recebido isoflurano prévio. Então, os autores até levantam a hipótese que talvez antes de você ir para às vezes, uma estratégia mais agressiva de ECMO, que você poderia tentar ventilar esses pacientes com um agente volátil para ver se consegue sair da crise de broncoespasmo. E na SARA, que talvez é o estudo aí que a gente tem mais recente, essa publicação aí do estudo CISA, que a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então, nesse comentário na Intensive Care do Daniel Talmor, lá de Harvard, ele coloca que o agente volátil, além de ter esse mecanismo broncodilatador, ele poderia ter um efeito também anti-inflamatório. E em qual sentido? Ele poderia diminuir a ação de polimorfo nuclear e macrófago aí, diminuindo a produção de interleucina 6, interleucina 1, diminuição da atividade de fator de necrose tumoral no epitélio ali, no alvéolo, com isso diminuindo a inflamação alveolar, tá? E daí, o Jabaru
que publicou o estudo aí, o Caesar, que é o autor principal do Caesar também, fez um estudo piloto, 2017, tá? Publicou aí na Critical Care, no Blue Journal, mostrando que, comparando sevoflurano contra midazolam em pacientes com síndrome do desconforto respiratório. Então, ele usou aí até 5 dias aí, o uso do sevoflurano, tá? Diante que ele foi, ele viu que a partir do segundo dia de ventilação, o grupo sevoflurano teria uma PF maior do que o grupo benzodiazepina. E o que era interessante, que ele fazia a dosagem aí de tanto de marcador plasmático de inflamação, de lesão alveolar, quanto nos marcadores também, então séricos e alveolares. E no grupo sevoflurane, eram significativamente menores. Então, inferindo o quê? Que tinha um potencial anti-inflamatório, poderia reduzir a lesão alveolar desses pacientes que estavam sendo ventilados com um agente volátil. No entanto, o desfecho clínico mesmo, nesse estudo piloto, 25 em cada grupo, não teve diferença. Tempo de ventilação mecânica, necessidade de terapia de resgate, não houve diferença. Foi daí que foi proposto de fazer o Caesar Trial. Nesse período que ele publicou, eu acho que começou a desenhar a proposta aí justamente do Caesar, e daí veio a pandemia. Na pandemia, a gente teve recomendações por falta de agentes endovenosos. A gente passa a utilizar e passa a recomendar novamente como opção de sedação os agentes inalatórios, tá? E daí, esse ano, foi publicado aí o Caesar Trial. Um estudo bastante grande, né? 350 pacientes em cada grupo, os grupos bem divididos. Só que o que chama a atenção, grande parte dos doentes, 55% em cada braço, eram pacientes com COVID, tá? A maior parte aí dos pacientes eram pacientes com COVID. Não tinha diferença no suporte ventilatório pré, né? Tanto de o volume corrente, frequência respiratória pré e pós os grupos. E a PIP aqui era titulada basicamente com manobras de titulação adequada por platô. E daí que a gente viu o desfecho primário, que era dias livres de ventilação, foi melhor no grupo aí, foi menor no grupo sevoflurano, mas porque com 7, 14, 28 dias o grupo sevoflurano teve uma mortalidade maior. E daí quando a gente vai ver outras coisas, acho que dose de droga vasoativa, não está reportado aqui a diferença entre mas chama bastante atenção aqui o número de insuficiência renal entre os grupos, né? Estágio 2 e 3, 1, 2 e 3, muito maior no grupo sevoflurano comparado com o grupo propofol, tá? A gente vai entrar aqui o tempo de ventilação mecânica, nada disso, mas a mortalidade com o sevo no grupo SARA foi bem maior, eu acho que o estudo foi bem robusto. Algumas questões que a gente tem que discutir. O tempo exato de ventilação mecânica, então não houve dosagem, por exemplo, de flúor, isso pode ter um impacto na mortalidade desses doentes. A outra questão é que a montagem do ciclo, como eu mostrei, era recomendada no protocolo aquela montagem clássica que a gente viu. E é um filtro HME, isso ali vai ter em torno de 70, 90 ml de espaço morto. Então, para o paciente com hipercapnia, isso pode ser um problema. Você tem algumas opções para poder corrigir isso, diminuir em parte o espaço morto disso aí, sem precisar manter. E a outra questão que a gente tem ali é que o próprio autor entra nessa discussão, não tem essa questão de dosagem do flúor e teve uma disfunção renal maior aí. E a outra questão é que o grupo do sevoflurane precisou, para corrigir essa hipercapnia, uma frequência respiratória e tinham nitidamente mechanical power maior. Então, será que esse tipo de mecanismo, sem uma adaptação, individualizou ali, será que isso não teve mais quadro de lesão pulmonar no grupo sevoflurane? São questões que a gente tem que discutir, tá bom? E daí, eu mostrei aquela modificação e o que a gente acaba utilizando até no nosso serviço é essa opção aqui. E foi o ano passado, o grupo do Giacomo Bellani também publicou isso, que eles também usam essa opção. Então, quando a gente quer corrigir, diminuir a hipercapnia nesses pacientes, o que a gente tem como opção para melhorar? Em vez de utilizar aqui na saída o evaporizador, a gente coloca ele no ramo da alça-ins, depois coloca a umidificação ativa, e daí a gente consegue entregar, e isso ajuda a gente a controlar um pouquinho o efeito que a gente teria aqui do filtro HME,
que a gente sabe que quem está acostumado a ventilar paciente com hipercapnia, quando a gente tira aqui, a gente consegue aliviar um pouco a ventilação para corrigir isso aí, tá bom? O que só que acontece quando vê isso aí? Então, eu estou precisando de 4, 5 ml de isoflurano para poder ventilar e esse doente de forma adequada. Como você perde um pouquinho do gás aqui do umidificador, a gente às vezes precisa dobrar a dose ali, mas a gente tem a monitorização do FET, a gente tem um pouco, porque o FET ainda vai continuar ali, a gente tem uma ideia do que está acontecendo e guia por sedação clínica ali, mas a gente viu já com alguns pacientes que isso é mais efetivo, tá? Então, outra questão, é seguro utilizar dentro da UTI? Porque quando a gente pensa em agente volátil, insegurança para grávidas e a própria contaminação do ambiente, hoje a gente vive uma pegada bastante green aí, né? E a gente vê que o tipo de contaminação e mesmo o efeito estufa, que é decorrente de agentes voláteis, utilizando o ACD, esse dispositivo de conservação anestésica, ele é menor do que comparado com o carrinho de anestesia. E a mesma contaminação ambiental, por exemplo, no Reino Unido, são menor do que 2 a 5 partes por milhões do que seria do ISO ou do cefluorano. E nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é em torno de 50. Ela é bem melhor, ela é bem menor do que é recomendado, então acaba sendo seguro. Então isso não tem nenhuma contraindicação, tá bom? Uma coisa que a gente tem que ficar atento é a hipertermia maligna. Então, o paciente começou a utilizar, começou a fazer febre alta, você tem que pensar em hipertermia maligna e tem que ter um protocolo conjunto de utilização de diagnóstico e terapia precoce aí de pacientes com hipertermia maligna, tá? E quanto que custa? A gente tem pouco estudo, principalmente no nosso cenário de país em desenvolvimento, sobre o quanto que custa. O pouco que a gente tem, mais de uma década, mas aparentemente na Europa, onde eles usam esses dispositivos aí, o custo do dispositivo por utilização aí de 4 dias, comparado com o uso de midazolam, sulfentanil, acaba sendo bastante equivalente. Então, não tem muita diferença aí, é um pouco mais barato. Esse outro estudo até comparou Propofol e mesmo o custo de sevoflurano, desflurano e isoflurano. Então, por exemplo, o ISO, que é o mais barato, é 39 centavos de euro por hora de uso aí. Então, se for para um uso pequeno aí, não vai ter tanto impacto econômico aí. Às vezes, o tempo que você consegue reduzir de internação na UTI, liberação de leito mais precoce, você consegue resolver. Mas um estudo robusto de custo-efetividade a gente não tem ainda não, tá? E o que eu acho que é o futuro que vem por aí? Principalmente, a gente avaliar o uso de isoflurano a longo prazo, tá? Pensando se vai ter benefício aí, comparado com o Propofol e midazolam, em desfecho neurológico, delírio, desfecho neurológico, estresse pós-traumático, mas precisam ser estudos mais robustos. Se a gente for procurar aí no Clinical Trials, a gente vê que tem 3 estudos importantes que devem sair muito em breve. Então, um estudo ainda, mas de um grupo canadense, sobre o uso do isoflurano aí, no contexto de insuficiência respiratória, e também a maior parte dos pacientes tinham ainda COVID, então a gente vai herdar um pouco do COVID aí, de insuficiência respiratória. Tem 2 em contexto principalmente de sedação e desfechos neurológicos, então tem 2 americanos, um Inspire 1 e um Inspire ICU-2, são do grupo de Vanderbilt, então vai ver desfecho neurológico a longo prazo, tá? Para ver delírio, tudo isso. Esse grupo francês também está avaliando desfecho de tempo de internação em UTI, despertar, extubação, tempo de internação na UTI, mas também com foco de desfecho em delírio. E tem revisão sistemática e meta-análise saindo para ver o efeito na autorregulação cerebral. Então, tem mais alguns estudos aí, inclusive em status asmático em criança. Então, acho que tem bastante coisa saindo em breve aí. Só para passar do hospital que eu venho, a gente tem atualmente, foi um longo período de implantação lá, até desenvolvimento quase 12 meses, tem um protocolo montado, e tem casos aí hoje, nessa apresentação a gente tinha feito de 20, hoje a gente tem 40 casos aí relatados. O uso, a equipe já está bem habituada. O que a gente teve de eventos adversos que precisaram sair? Acho que 2 pacientes que foram desconectados optaram por tirar o uso por conta de hipotensão que foi atribuída ao isoflurane, e na verdade o paciente manteve-se hipotência independente do tipo de sedativo que estava usando. A gente teve 2 pacientes que precisaram ser trocados porque houve falha na bomba,
então ainda estava no início do uso, a gente precisou trocar bomba, foi uma falha e optou por não voltar. E um paciente a gente suspendeu por suspeita mesmo de neuroléptica, de hipertermia maligna. A gente até acionou o grupo aí da doutora Elga para dar apoio, mas depois não foi confirmado o diagnóstico e a paciente teve um desfecho positivo aí, tá? Como mensagem final, eu acho que os agentes inalatórios aí, Servo e ISO, são bastante usados aí na Europa e no Canadá, tá? Mais recentemente na América Latina. É uma opção segura para aquele paciente ele não vai, acho, provavelmente substituir Propofol, Midazolam ainda. A gente sabe que o Propofol é de escolha, para Sedex está aí na segunda opção. Mas para alguns tipos de paciente, eu acho que entram como alguma opção, para algum grupo de paciente vai ter como opção de utilizar. E a gente tem estudo tanto randomizado como meta-análise que mostra que um grupo específico de paciente dá para usar. Ainda tem um pouco de impeditivo, a gente precisa estudar o custo, então precisaria de um estudo de custo-efetividade para avaliar isso. Se você precisar usar a longo prazo e a gente pensa em acima de 72 horas, preferir sempre o isoflurano. Para a síndrome do desconforto, deve sair um ou dois estudos ainda que vão ver se vai ter uma diferença ou não do Caesar. E a outra opção que a gente tem é resgate de asma e status epiléticos, que era basicamente isso que eu tinha para falar. Chefe, quer começar a falar, já que este assunto é muito interessante para a nossa UTI? Não, primeiro quero parabenizar o Fernando aí mais uma vez, logicamente, como esperado, uma aula super boa, né, Fernando? Muito abrangente e complexa de entender, né? Eu acho que as pessoas que não estão com esse assunto na cabeça é bem instigante aí tudo que você falou. E eu acho que o que conta muito é essa sua, a sua experiência pessoal, né? Embora você já falou que são 40 doentes, mas isso conta, porque eu acho que tem que ter uma coisa disso, de como que manipula isso, né? Eu acho que eu tenho algumas perguntas, assim. A primeira, você já respondeu a maioria das dúvidas que eu tinha sobre este assunto, eu acho que isso é a grande vantagem da sua aula. Mas algumas coisas que você falou me deixam assim pensando. Primeiro, a questão do custo realmente, né? Assim, você tem noção de quanto é que custa, né? Eu sei que a gente não tem custo-efetividade, mas o custo absoluto era interessante a gente ter uma ideia. Quanto é que vai custar se a gente fizesse isso, né? E talvez a outra questão que eu acho mais importante, você tocou nesse assunto aí no final, assim, com servo, eu acho que a gente tem evidência de que não deve fazer, né? Então, a primeira pergunta é essa, né? Quer dizer, o servo, então, acabou a história com o César. Se acabou a história com o servo, como é que fica o ISO, em termos da evidência real? Você falou assim, olha, tem evidência suficiente que sustente o uso a curto prazo, mas na prática, como você faz? Dá 2, 3 dias, daí suspende? Como é que você está fazendo isso no dia a dia com esses 40 casos, né? E só para entender, a gente já vive, quem é velho como eu, já vivenciou este momento 2 outras vezes, né? A gente vivenciou esse momento quando lançaram o Propofol, e aí tinha a história do Propofol, usa só um pouco de tempo, meia vida curta, mas se usar longo, mais tempo, tem ou não tem vantagem, ou seja, a diferença que fazia para nós usar o Propofol por pouco tempo ou muito tempo. E a segunda questão que a gente vivenciou foi o com a dexmedetomidina, né? Em que ela foi aprovada para uso somente por 24 horas e depois a gente estendeu o uso e hoje a gente entende que ela é segura. Então, como a gente fazer essa transição com o isoflurano que eu queria que você colocasse um pouco melhor. Os primeiros casos que a gente usou lá, a gente usava com o intuito assim, vamos tentar, vai acordar muito rápido, era idoso, um pouco de disfunção renal, usava 24 horas com aquela ideia, chegou de um pós-operatório, vamos entender como é que vai ficando, só vai deixar para estubar amanhã, e era muito rápido, que desligava e acordava muito bem. Um paciente que era refratário assim, altas doses de Propofol, que era uma esofagé, até lembro desse caso, não era esofagé. E o cirurgião tinha feito uma anastomose robótica muito grande e falou, eu quero que fique pelo menos 48 horas, porque eu tô com muito receio que abra uma fístula, e pediu para deixar entubado. Daí a gente deixava com um bonitinho com ISO ali, ele ficava beleza, mas tentava deixar superficializar, ele era um delírio lá, do mesmo jeito que era com Propofol e Mida, mas a gente conseguia manter melhor ele com
com ISO. E daí, daí a gente, depois dos primeiros 2, 3 casos, a gente conseguiu, a enfermagem estava mais, tinha um grupo de enfermagem que também estava mais, e físio, atento à movimentação, aprendeu a mexer no equipamento, você poupa via até de acesso para outros sedativos. Daí a gente começou a utilizar nos pacientes que estavam com outro motivo aí de interação, inclusive com insuficiência respiratória aí. E daí a gente já ficou com um doente lá, a mediana que a gente tem ali era de 4 dias, acho que a média ali que está ali dos 4 dias, mas a gente já ficou com um doente com 10, 12 dias usando o ISO lá. E assim, eu particularmente acho que é muito mais fácil de usar, e depois que a enfermagem pega o jeito mesmo, para eles é menos trabalho, porque não precisa ficar montando, lá no caso a seringa já vem pronta da farmácia, ela só vai lá e troca a bomba, ela não precisa ficar preparando toda hora a bomba. Você vai usar uma bomba de 50 ml, você vai usar 5 horas, vai durar pelo menos aí 10, 12 horas, dependendo da dose média que você acha. A enfermagem que está mais habituada aí, para eles é menos trabalho aí. O que a gente aprendeu, que foi bem interessante, e daí acho que a discussão também, muito quem trouxe isso aí lá no começo do Círio foi o Edu Leite. Porque quando a gente começava a usar e tem essa questão da hipercapnia, e às vezes não só por conta de SARA, mas tem hipercapnia outro lá, a gente ficava com esse aí porque a gente costumava tirar muito o filtro HME e fazer modificação ativa. E às vezes ele paciente estava bem hipercapnia e não conseguia. Daí foi o Edu até que trouxe essa questão de montagem alternativa, e daí a gente conseguiu usar. Tanto que no começo lá do protocolo de lá, a gente, hipercapnia era uma contraindicação, hoje já não é, porque a gente consegue utilizar, garantindo umidificação ativa, e a gente consegue, teve paciente que conseguiu ficar em RAS -2 ali com ISO tranquilo, mas a gente usou um pouco menos de bloqueador neuromuscular, e sem dúvida nenhuma o uso de opioide a gente diminuiu. Não vou dizer que não ficou, essas sedações de pós-operatório, assim, que era, ficou só com ISO, conseguiu ficar só com ISO. Mas a maior parte dos pacientes que estavam com alguma outra indicação tinham ali, ou pelo menos uma queta de analgesia, porque na nossa experiência, até a gente pegar a mão, a gente também tinha um pouco de receio. O quanto analgésico ainda é. A gente também ficava um pouco receio, então usou menos Fenta, menos bloqueador, mas ainda assim usou um pouco de ketamina como analgésico ali. Tá fechado tá fechado o microfone. Mas E o Flávio, custo, fala. Fernando? Você entendi bem e duas coisas eu acho que ainda falta a gente responder assim. O custo real, você tem alguma noção de custo? Chefe, se eu não me engano, ó, eu acho que o custo aí, próximo falando do dispositivo, isoflurano, linha, tudo, o equipamento o hospital já deve ter. Eu acho que assim, deve ser um custo básico ali de quando você vai comprar, porque eu acho que tem um custo quanto que o hospital revende, né? Mas eu acho que deve sair ali para uns R$ 800, R$ 1.000, para Por você dia, você usar fala? aí. A bomba, assim, o servo o ISO é barato. Eu digo, se você for trocar o ACD ali entre 24 e 48 horas, juntando tudo, deve ser isso aí. E tem que trocar a Agora, cada 24, 48 horas? O dispositivo? o, o ACD tem que trocar, que é o vaporizador. O vaporizador troca. Realmente é uma coisa meio inviável, né? Por mais que seja promissor, eu acho que hoje, né, Fernando, a gente chamaria isso de promissor, né? Como você mesmo falou, quer dizer, a gente já aprendeu ao longo da vida que às vezes as coisas a curto prazo parecem muito boas, mas a longo prazo elas podem gerar eventos que a gente não está percebendo individualmente no doente. Então, eu realmente, como você bem sabe, ainda sou um pouco cética em relação a isso, com ISO mesmo, né? Com o servo, acho que não tem muito mais dúvida. Ou seja, eu não sou uma early adopter, né? Aquelas pessoas que adotam precocemente as coisas de cara. Então, eu tenho ainda ressalva com relação a evidência, a evidência de longo prazo, que ele parece melhor com o servo, é verdade, mas o custo é quase inviável para hospitais públicos, não?
Que não tem A essa não ser que, estrutura ainda, né? ou que saia daí se a gente pensar assim, ó, a primeira coisa de novo, assim, do aulas, porque né, eu gostei, mas eu não tenho conflito de interesse nenhum, só Não, eu sei. justificando. Eu acho que o que precisa ter mesmo é o estudo de custo-efetividade. Porque eu, não, eu lembro que quando internava um paciente, comecinho lá de 2007, 2006, internava um doente, por exemplo, particular na UTI, e daí falava assim, não, vamos sair da comida porque o Propofol é muito caro. Daí você parava e pensava, poxa, mas se eu usar o Propofol, muito provavelmente eu vou estubar o doente mais fácil e vou tirar. E daí eu lembro que tinha essa discussão, o doente é particular, não usa Propofol nem Precedex, que é muito caro. Daí tinha que ficar dando Aldol pro doente. Então, eu acho assim, eu concordo que ainda não dá, como eu falei, eu acho que não vai acho que substituir o que a gente tem hoje com Propofol, experiência, facilidade de uso, não vai. Eu acho que o Midazolam, a gente já sabe que não é a primeira escolha que a gente usa, é o Propofol. Acho que não vai substituir por um bom tempo o Propofol, eu acho que o objetivo não é, talvez tenha um grupo ou outro de doentes que a gente falou, pronto, tem uma paciente lá que está com a gente que é renal crônica, fígado ruim, está na Prisma. Daí, a gente, para sedar ela, está precisando dar. A menina pesa 50 quilos. Ela precisando de 35 miligramas de midazolam. A gente não consegue usar Propofol porque ela já está com 600 de triglicérides. Daí, o trato gastrointestinal não está funcionando porque ela tem uma TB disseminada que está no intestino, então ela só está em milho o tempo inteiro. Puta, talvez essa paciente seria uma como opção, você usa nela para poder fazer. Agora que vai substituir, eu acho que ainda não, e precisava ter todas essas avaliações de custo aí. E eu acho que o César também abriu uma visão assim, porque em tese, se a gente fosse pensar daquela questão de traduzir, né, fazer a medicina assim, na bancada, ou ali em estudo em animal, o servo tem efeito anti-inflamatório. E daí isso não se traduziu para os pacientes, né? Então, ter um efeito anti-inflamatório com SARA, no piloto era assim, mas na vida real não foi. Então, não dá para generalizar, de jeito nenhum. Não vai ser assim, eu vou só todo mundo que está com SARA, eu vou usar inalatório. Acho que o César acho que mostrou isso aí, não é? Bom, Eu acho que o Flávio tinha uma pergunta. Flávio, tá por aí? Oi, tô. Eu acho que já comentaram, mas assim, primeiro parabenizar o Fernando pela apresentação, bem bacana mesmo. Fernando, isso não é um filme repetido, não, tipo, né, estudo menor, desfecho fisiológico, bom resultado. Ensaio clínico randomizado, fase 3, aí vem um resultado completamente diferente do que a gente imaginava. Você acha que, né, esse efeito ruim que achou no deflorano foi por causa da droga específica? Isso não pode ser da classe? E por que que a ARD seria diferente de alguma outra doença crítica? O Flávio, eu ainda acho que por exemplo, eu não tive experiência nenhuma com servo, mas quando a gente foi estudar para ver, o uso do ISO, uma das questões era justamente por conta do uso da segurança ao uso a mais tempo, longo prazo. Então, eu acho que pensaria, eu acho que talvez o servo tenha aí, vai sair o save aí, em breve, a gente vai ter ideia, porque foi com o ISO, tá? Então, eu acho que vamos tirar da frente tudo bem. Os pacientes tiveram mais insuficiência renal aí disso aí. A outra questão que eu acho da síndrome de desconforto, então a gente sabe assim, hipercapnia também é ruim, é um marcador de grave, não é só hipoxemia na SARA. A hipercapnia também é um marcador de gravidade e do risco de mortalidade. Então, esse paciente já tinha um espaço morto ali, não tinha adaptação do CO2. Então, você impõe um paciente com um espaço morto maior. Você não consegue ajustar o que seria uma ventilação otimizada nesse grupo aí. Então, eu acho que tem o efeito da droga, e apesar do estudo ser muito bem desenhado, entrei até no protocol paper, tudo isso, balanço, tudo muito bonito, mas tinha algumas outras questões de ajuste fino, talvez, pode ser que o ajuste fino que a gente faz em ventilação mecânica ali
não teria tanto impacto. Mas eu acho que o servo, sem dúvida, foi, nesse caso de Sara, eu acho que isso. Então, de Sara que eu digo assim, por o tempo de ventilação mecânica que usou. Os outros estudos que usaram servo sempre foram 2, no máximo 3 dias. E o estudo que ele fez, o piloto lá, era até 5 dias, por exemplo, não fez nefrotoxicidade, mas ele já viu que estava uma tendência que o flúor estava acumulando. Então, eu acho que tem isso aí sim. Eu acho que é o efeito de droga. Outro dia a gente estava numa discussão lá, mas Cisa não é igual a rocurônio? A gente não tem evidência que, por exemplo, que o Cisa ou o rocurônio fazem insuficiência renal, né? Os dois fazem, talvez, deixam o doente paralisado com efeito longo tempo ali, mas nenhum uma das drogas a gente sabidamente sabe que causa dano em outro órgão. Tem, chefe Flávio, tem alguma outra pergunta? Não. Não? Então, Não, eu só só queria, parabenizar o Fernando. a gente já meio que passou do tempo, mas eu só queria fazer uma pergunta breve e aí a gente finaliza, se vocês não se importarem. Na verdade, são 2 perguntas, que a resposta é breve. A primeira no contexto em que você inicia a sedação inalatória em pacientes, por exemplo, com status refratário, ou pacientes que já estavam em uso de medicação sedativa venosa, tipo asma grave e tudo mais, e você opta por iniciar a sedação inalatória, você usa os 2 juntos e vai desmamando a venosa, ou você costuma manter uma dose mais reduzida de venosa e as 2 sedações juntas? E a última pergunta para a gente finalizar, que também é uma resposta rápida, é se existe alguma recomendação específica em diretriz nacional e internacional de uso de sedação inalatória. Só isso. Não tem no guideline PADS da Sociedade Americana, que foi publicada recentemente aí. Não tem recomendação formal do uso de agente anestésico, então isso foi publicado esse ano, não tem. E daí acho que tem a questão que os Estados Unidos ainda é um dos, talvez depois dos estudos aí que vão sair do grupo lá do Haas de Vanderbilt, talvez passe a usar, mas ainda não era. É mais Europa e Canadá que usam. E, por exemplo, para asma, quando a gente vai conseguir sedar mesmo, a gente tira as outras medicações, deixa só a sedação inalatória aí, tiram as outras medicações. Geralmente a gente tem como efeito adverso a broncodilatação e consegue manter o paciente sedado. Para Agora, status também. para status, daí a gente guia geralmente, porque geralmente você vai acabar induzindo dependendo do nível que você faz surto de supressão. Daí a gente está com o EG para ir guiando, né? Uhum. Tá. Eu acho que era isso. Então, eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer o Fernando também, que veio de novo nos brindar com um tema muito interessante, né? E a gente se encontra aí nas nossas próximas reuniões. Muito obrigada. Se quiser falar a palavra de despedida aí, Fernando, para a gente fechar, a gente já encerra. Obrigada muito mais Obrigado uma vez, pelo convite. Fernando. Foi excelente, viu? Obrigado pelo convite aí. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, então. A gente se vê. Tchau, Tchau. gente.